Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá para todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Conceituados. No episódio de hoje a gente vai estar tratando do tema Por que fazer um mapa conceitual? E o nosso podcast é para você que busca se organizar, ter informações sobre o uso dos mapas conceituais, tudo isso através de dicas e conversas descontraídas sobre o tema. Lá no episódio 0, você encontra mais informações sobre a iniciativa, além de conhecer todos os integrantes do nosso time. Hoje quem está falando nesse podcast é o Bruno. Eu sou um dos integrantes do time do Conceituados. E no tema de hoje a gente vai falar sobre o mapeamento conceitual, explorando os motivos que fazem as pessoas utilizar o mapeamento conceitual como uma forma de potencializar a aprendizagem. Quais são os pontos positivos e negativos das orientações de um mapeador? Para todo esse bate-papo, a gente terá como entrevistada a Marília. A Marília Soares é licenciada em Química pela Unesp, especialista em docência para o ensino superior pela Cesumar de Maringá e mestre em ensino de ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora de Química no ensino médio e técnico do Centro Paula Souza em São Paulo, integrante do grupo de pesquisas Mapas Conceituais. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria primeiro agradecer a Marília pela presença dela e começar com a primeira perguntinha. Como você começou a ter contato com os mapas conceituais, Marília? Oi, Bruno. Antes de qualquer coisa, obrigada pela oportunidade. Bom, essa pergunta ela não é tão difícil de ser respondida porque não faz tanto tempo assim que eu sou uma pessoa que utiliza mapas conceituais. Desde 2017, quando eu entrei no mestrado e fui fazer a disciplina do professor Paulo Correia, e era exatamente sobre mapas conceituais. Então, foi ali que eu tive um contato, digamos, profundo e de entendimento da técnica, né? Então, desde ali, eu gostei bastante, me empolguei e cá estou até hoje. Marília, indo na sequência dessa sua resposta, você falou que teve o primeiro contato com os mapas na disciplina, mas onde você costuma aplicar o uso dos mapas conceituais no seu cotidiano? Bom, hoje, 4 anos depois praticamente do contato, né, quando eu tive primeira vez o contato com a técnica, eu utilizo os mapas conceituais em várias ações aí da minha rotina, né? Então, por exemplo, como professora, eu utilizo o mapa para planejar as minhas aulas, resumir conteúdo, e aí, às vezes, dependendo do mapa, eu acabo até também disponibilizando isso para os alunos, ou eu coloco dentro de alguma aula, de alguma apresentação, para servir também como revisão para eles. E ainda como professora, gosto bastante de utilizar como instrumento de avaliação, aí nas diferentes formas que são possíveis. Agora, como pesquisadora, como estudante, né, assim, pensando em outras coisas que eu faço para além da sala de aula ou da pesquisa em si, necessariamente, né, eu eu gosto também bastante de utilizar os mapas para sintetizar as ideias de tudo que eu estou lendo, né? Eu tenho usado isso com uma frequência muito alta, inclusive. Então, quando eu preciso ler algum artigo, seja para pesquisa, para alguma coisa que eu estou fazendo, eu já pego a minha caneta, já pego um papel e já vou esboçando um mapa ali rapidinho, para eu sintetizar as principais ideias ali daquele material, né? Isso, claro, vale não só para artigo, mas também para livro, capítulo de livro, quando eu tenho que ler também. Então, isso é uma coisa muito frequente para mim agora. Isso está realmente na minha rotina. Eu sou uma pessoa, Bruno, que eu não gosto muito de ficar lendo pelo computador. Isso é uma coisa que eu não tenho muito hábito, mas pelas circunstâncias aí da própria carreira tal, eu me adaptei, né? Acabo tendo que fazer isso bastante. Então, claro, eu utilizo os recursos dos programas, né? Seja PDF, seja programas de editor de texto, mas depois que eu conheci os mapas conceituais, isso daí foi, assim, facilitou minha vida demais, porque eu continuo fazendo as minhas marcações nos textos, nos materiais, mas agora eu tenho um aliado que é o mapa conceitual que resume aquilo que eu entendi naquele momento, né? Então, tá bem interessante a utilização dele nesse sentido. E aí depois, claro, fiz no papel, jogo
tudo depois lá no CIMAP Tools, para deixar ele bem organizado, porque aí depois eu posso fazer as minhas revisões, né? Mas também utilizo, uma coisa que eu ia esquecendo de falar, como organização também, quando eu preciso dar algum seminário ou palestra, né? Então, no caso de seminário, ainda não é tão frequente, não é sempre que eu utilizo o mapa para organizar as minhas ideias, mas de um ano para cá, mais ou menos, isso tem acontecido. Então, veja que eu utilizo o mapa em várias ações aí da minha rotina profissional, ou como estudante também. Marília, você mencionou na resposta, você até mesmo destacou esse ponto, e você usa os mapas tanto como professora, tanto como você está do outro lado como aluna. Mas por que você considera que os mapas sejam importantes e não outra ferramenta? Então, Bruno, como eu falei, desde que eu conheci a ferramenta Mapa Conceitual, entendi como ela funciona, entendi o porquê dessa ferramenta, para mim fez tudo muito sentido. Eu sou uma pessoa que eu não sei dar um nome para isso, mas eu sempre fui, eu costumo falar que eu sempre fui muito esquemática. Eu sempre gostei de fazer as minhas anotações baseadas em esquemas. E por conta disso, eu levei isso também um pouco para minha carreira como professora. Tanto é que eu não gosto de ficar escrevendo demais na lousa quando eu estou em sala de aula. E também quando eu faço apresentações, eu tento evitar muito texto, né? Então, eu gosto muito de esquema. Então, para mim, o mapa conceitual ele é perfeito nesse sentido, né? Ele se encaixa muito bem, justamente porque ele me permite mostrar com clareza o que eu estou pensando. Diferente, por exemplo, de mapa mental, né? Que o mapa mental eu uso às vezes para só explodir, né? Entre aspas, aí as minhas ideias. Né, mas eu gosto do mapa conceitual porque ali eu consigo ler e falar, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Não, eu entendi errado. Então, é por isso que eu acabo optando mais pelo mapa conceitual do que outra ferramenta hoje. Mas eu não abandonei os meus esquemas, meus fluxogramas ou outro tipo de ferramenta. É que o mapa conceitual ele está fazendo muito mais sentido para mim hoje do que anos atrás. Marília, você mencionou a sua carreira e seu uso como professora dos mapas conceituais, né? Agora minha pergunta ela vai no sentido de como você usa esses mapas com os alunos. Também se você conseguiu quantificar, notar alguma melhoria na aprendizagem deles, no entendimento dos seus alunos com os temas que você trabalha em sala de aula. Ah, legal. Então, como eu mencionei antes, eu uso para o mapa também, não só para planejar a aula, né, mas às vezes eu uso também como forma de resumo de aula, né? Então, às vezes eu acabo fornecendo esses mapas para que os alunos possam utilizar como assim, resumão da aula de hoje. Ó, não falamos sobre isso, senão eu uso ele como um ponto de partida para a minha próxima aula. Falou, na aula passada a gente não falou sobre isso, aí eu vou trabalhando em cima do mapa. Mas como pensando, né, para verificar em termos de aprendizagem, eu vou ser sincera para você, porque assim, quando a gente vai falar de aprendizagem é um pouco complicado, porque é difícil eu cravar com toda certeza que eu estou conseguindo melhorar a aprendizagem dos meus alunos só com o mapa conceitual. Porque não é só isso, né? É todo um conjunto de instrumentos que eu uso, né? O mapa conceitual ele é só um dos que eu utilizo, né? Então, sempre que eu posso, né, pensando no ambiente presencial, eu gosto de usar outras coisas também, né? Como ir para um laboratório, já que o ambiente que eu trabalho me permite isso. Mas pensando no momento que a gente está, que é de ensino remoto, eu também tenho utilizado outras ferramentas. O mapa conceitual, esse ano, por exemplo, ele apareceu só uma ou duas vezes só. Agora, para falar se realmente está atingindo algum nível de aprendizagem mais interessante aí por parte dos meus alunos, eu não sei cravar isso com certeza, mas uma coisa que eu consigo perceber é que o entendimento deles fica muito mais facilitado. Por quê? Eu já tive turmas que utilizaram dos meus mapas, né, quando eu fiz diagnóstico esse ano, por exemplo, para a gente fazer discussão conceitual de algumas coisas que eles tinham dificuldades. Então, isso foi muito legal.
foi muito bacana, assim, me surpreendeu, porque eu nem estava esperando tanto, mas aí partiu deles a iniciativa de utilizar o mapa como um recurso da gente fazer a troca de ideias ali, né? É mais nesse sentido mesmo. Eu acho que, assim, para pensar em aprendizagem, eu ainda não controlei muito bem as ações que eu faço, principalmente agora em termos de ensino remoto, porque fica um pouco mais difícil, né? Mas tem sido usado muito como instrumento avaliativo, sim. E eu tenho visto, sim, bons resultados, com certeza. Olha que resposta bacana, né? E também vale lembrar que futuramente a gente vai ter um episódio só explorando sobre esse tema, que é a aprendizagem e uso do mapeamento conceitual. Agora, Marília, muitos dos nossos públicos são compostos por pessoas da educação, professores. Ouvindo essa sua resposta, as pessoas podem se perguntar, mas para aplicar o mapa em sala de aula, é importante conhecer a técnica do mapeamento conceitual para a pessoa que aplica? Ah, com certeza. Isso daí, sem sombra de dúvidas. Eu falo isso porque, bom, principalmente depois, né, que eu comecei a ter contato com a técnica, eu já, logo de cara, eu já comecei a implantar isso na minha rotina como professora. Mas, na minha vivência ali no meu ambiente de trabalho, eu costumo ouvir bastante, né, colegas falando que, mas eu também trabalho com mapa conceitual, tal. E aí, quando você vai ver, né, de fato, o que eles usam, né, com os alunos, não é um mapa conceitual, é um mapa mental. Né? Então, existe essa confusão que é algo muito comum, não estou criticando nesse sentido, mas às vezes é uma confusão que ela precisa ser esclarecida. Né? Essa diferença precisa ser esclarecida, porque o mapa mental ele serve para algumas coisas, sim, né? E o mapa conceitual ele tem uma outra função que a gente extrapola aqui de possibilidades, né? E o mapa mental ele cabe num cenário assim, da sala de aula, mas para um determinado fim, alguns determinados fins, né? E agora é importante sim o professor que se interessa de fato pela técnica em aprender como funciona, fazer sim alguma coisa, algum curso, alguma coisa que ele possa entender de fato o uso da ferramenta e poder praticar e poder inserir na sua rotina profissional, com certeza. E olha que resposta bacana, né? Indo na sequência dessa resposta, eu gostaria de destacar para todos os nossos ouvintes que nas próximas semanas a equipe do Conceituados a gente tem um convite muito especial para todos vocês que querem aprender a técnica de mapeamento de forma gratuita. Por isso, não deixem de ouvir o nosso podcast nas próximas semanas. E agora, finalizando esse bate-papo de hoje com a presença da Marília, que foi muito construtivo, com respostas muito bacanas sobre o uso do mapeamento conceitual, eu gostaria de agradecer a presença dela no nosso podcast Conceituados. Oi, Bruno, obrigada pela oportunidade mais uma vez aí de conversar um pouquinho sobre o pouco que eu sei, né? E compartilhar aí com os ouvintes do podcast Conceituados um pouco mais da minha experiência. Eu espero que, a partir de agora, muitos estejam aí interessados também na técnica, assim como eu. Obrigada. Agora eu agradeço a vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente, colaborando e participando de mais um episódio do nosso podcast Conceituados. Muito obrigado. Até o próximo EP semana que vem. Tchau, tchau. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!